Senadora Gleisi Hoffmann, presidenta da Comissão de Assuntos Econômicos, aos senadores presentes, imprensa, todos os convidados. É um prazer retornar ao CAI, ao Senado Federal, para mais uma discussão fundamental para a sociedade brasileira. Aproveitar o momento também e lamentar profundamente a ausência de membros do governo, em particular do Ministério da Fazenda, para promover esse debate. Eu acho que a sociedade brasileira perde como um todo e gostaria de registrar que, apesar do convite, a não presença dos membros do governo. O que eu vou tentar fazer na minha apresentação de hoje, eu vou tentar quebrar em dois pedaços fundamentais, ou seja, em termos de arrecadação federal, em se tratando de governo federal, é fundamental não só falar da parte tributária, ou seja, da arrecadação, recolhimento de impostos e tributos, mas também na parte dos gastos federais, já que eles têm um impacto fundamental no recolhimento de impostos e tributos em função de crescimento ou período de recessão econômica. Então, eu vou abordar os dois pontos. E muito do que foi falado aqui anteriormente pelos meus colegas de mesa, tanto pelo Fernando quanto André, em grande medida eu concordo com grande parte da agenda de reforma tributária do que foi discutido aqui. Então, eu queria deixar isso claro. Então, para deixar um pouco do contexto da discussão atual, você tem hoje a PEC 241 como uma alternativa de um regime fiscal visando, basicamente, estabilizar a dívida pública em relação ao PIB. Né? Hoje, ela está na casa de 70% do PIB, né? E a leitura do governo, dos relatores dessa proposta é de que, basicamente, esse crescimento da dívida bruta foi em função de um suposto descontrole dos gastos primários, né? E aí, daí a necessidade de se controlar os gastos, embora eles ignoram que 20% do PIB representa a política de aquisição de reservas pelo Banco Central, ou seja, aquisição de dólares no mercado. E esse tipo de aumento da dívida nada tem a ver com o aumento das despesas primárias, tem que ficar bem claro. Né? 20% do PIB foi em função da política de aquisição de ativos do Banco Central, que hoje está em 70%. Você desconta desses 70% do PIB, os 20% do Banco Central, você tem 50% do PIB de dívida. Né? E outra parte dessa dívida significativa foi a política de transferência de títulos públicos do Tesouro Nacional para os bancos públicos, em particular o BNDES, ou seja, hoje o dado mais atual é de cerca de 9% do PIB você tem para essas transferências, ou seja, cerca de 30% do PIB representa uma dívida que nada tem a ver com a política fiscal então vigente, nada tem a ver com o suposto descontrole das contas públicas. Você desconta esses dois tipos de políticas que podem ser discutidas no seu próprio mérito, mas cerca de 30% do PIB de dívida nada tem a ver com a política fiscal, se ficar bem claro. A PEC 241 vem como uma tentativa de controlar os gastos do governo, justamente que o argumento convencional é de que houve esse descontrole por parte do governo nas despesas primárias, política fiscal. E isso os dados não mostram, isso tem que ficar bem claro. Então, quando você tira esses dados de 70%, o Brasil cai para praticamente 40% do PIB, um pouquinho mais, na verdade, contando algumas outras contas, fica bem em linha de países que têm grau de investimento, países emergentes que têm grau de investimento, e o Brasil fica nessa casa, apesar do crescimento das despesas obrigatórias ao longo da década. Ou seja, esse suposto descontrole fiscal que o governo tenta empurrar, ele na verdade não aconteceu, os números não mostram isso. E aí o que vem a PEC? Na simulação do governo, e essa é uma simulação de mercado também, é um gráfico feito pela equipe dos maiores bancos privados do país, o Bradesco, você tem de 2016 até 2026, a simulação, a previsão é de que a despesa total em relação ao PIB cai de cerca de 20%, que é o patamar atual, para cerca de 14% do PIB em 2026. A PEC é uma regra 10+10, ou seja, a partir do 10º ano ela pode ser revista. E eu peço para que os senhores lembrem desse número, os 14% do PIB, que o governo tenta impor daqui a 10 anos, porque eu vou usar esse número para fazer uma comparação internacional. Então, você tem a simulação da despesa por gasto, você tem agora, daqueles 14% em 2026, o que, na ausência de uma reforma da Previdência, representa os gastos com Previdência, salários, que é a barra cinza, a barra amarela são outras despesas obrigatórias, entre a saúde e a educação, e como o Fernando falou anteriormente, grande parte dos ajustes por limitar esses gastos será feita na conta que mais beneficia o ajuste progressivo,
ou seja, em saúde e educação, essa que mais paga na ausência de uma reforma de Previdência, né, ela cai de cerca de 5,5% do PIB, patamares atuais, para cerca de 1,77% do PIB em 2026, tá? Ou seja, como o próprio Fernando mostrou na apresentação dele, se essa simulação realmente acontecer, se a PEC for implementada dessa forma, haverá um forte aumento da desigualdade. E eu acho muito interessante quando vejo membros do governo defender, tanto nas campanhas publicitárias, que essa PEC favorece aos pobres. Eu gostaria que eles publicamente fizessem isso nos locais em que isso irá acontecer. Porque essa PEC não beneficia os pobres. Seja na análise técnica, como o Fernando deixou claro, ela afeta componentes do gasto que mais têm um impacto nas camadas de renda mais baixa. É o contrário do que o governo fala. E ele fala abertamente que essa PEC, na verdade, beneficia as populações com classe de renda mais baixa. E você tem, o que é interessante também, eu vou voltar a esse ponto e peço que os senhores lembrem desse dado, porque eu vou retomar esses pontos posteriormente. Você tem despesas discricionárias, você tem uma queda brutal das despesas discricionárias. Você sai de cerca de 2,3% do PIB, que é o patamar atual, que já não é um patamar elevado, eu vou falar por quê nos slides seguintes, ela cai para praticamente 0%, 0,3% do PIB em 2026. As despesas primárias serão fortemente afetadas, elas serão a variável de ajuste se a PEC for implementada dessa forma. Então, o que eu quero enfatizar hoje, a economia não é uma ciência exata, não há, as previsões falham, né, os modelos falham. Então é fundamental tentar usar a experiência internacional, o que o mundo fez e o que deu certo, para tentar inserir o Brasil nessa comparação. Então, fazendo essa análise comparativa, você tem agora os dados do FMI, do lado esquerdo, mostrando os gastos do governo geral como proporção do PIB para as economias avançadas, algumas economias avançadas selecionadas, desde a década de 50 até 2013. Ou seja, no período pós-guerra, as economias avançadas saem de um gasto total de cerca de 17% do PIB, que é mais ou menos o patamar atual da economia brasileira, está em 20% do PIB, mas da década de 50, você sai 17% do PIB para as economias avançadas e você chega a 45% do PIB em 2013. Ou seja, esse processo de crescimento dos gastos do governo é um processo longo, que dura pelo menos meio século. Ele é gradual, você vai construindo instituições, você reforma o que não funcionou, você reforma o sistema tributário, como foi falado anteriormente nessa mesa, você reforma programas que não mais precisam ser implementados, você tem outras necessidades públicas, de bens públicos, demandas sociais, que precisam ser atendidas ao longo de décadas, ou seja, você vai reformando os gastos para que você possa ter um ajuste do tipo de política que precisa ser implementada para essas sociedades. E aí, quando você olha para as economias emergentes, você tem aquela linha azul do lado direito, você sai de 25% do PIB de gasto total do governo em 1996 para cerca de 30% do PIB em 2013. Isso para economias emergentes. Lembra que a PEC está tentando limitar os gastos do governo para 14% do PIB, ou 15% do PIB, dependendo das premissas do modelo de simulação, no final de 2026. E aí, quando você olha agora para os países de renda baixa, que é a linha amarela, eles saem de um gasto total do PIB de cerca de 17%, 18%, no início de 1996, para cerca de 25% do PIB em 2013, 2012. Ou seja, o que tenta se impor no Brasil não há paralelo no mundo. O Brasil, com a PEC 241, vai na contramão das políticas implementadas no mundo. E isso tem que ser discutido muito seriamente com a sociedade para que ela entenda as consequências dessa decisão. É uma emenda constitucional. A mudança desse tipo de política, ela requer uma base de sustentação que ela não necessariamente irá acontecer nos próximos 10 anos. O Brasil se coloca num patamar de gastos, inclusive inferior aos países de renda baixa. E aí, quando você olha agora alguns outros países selecionados, eu vou mostrar muitos dados para que se possa comparar o Brasil em relação ao resto. Você tem a França, que é a linha azul, com gasto do governo geral acima de 50% do PIB. Esses são dados do FMI, são dados públicos, todos podem fazer download desse banco de dados. A França, com cerca de 50% do PIB de gastos. Itália, também 50% do PIB, por mais de 2 décadas.
Reino Unido, batendo também 50% do PIB. Estados Unidos, cerca de 40% do PIB. Coreia passou de 20% do PIB em 95 para cerca de 30% do PIB. E aí vamos olhar um retrato um pouco mais completo. Os países da OCDE, por exemplo, ou os países da União Europeia, o grupo dos 21, ou os Estados Unidos, que é a linha azul, quando você olha desde a década de 70, e agora você está olhando os gastos sociais, os gastos sociais passam da casa de 5%, 10% do PIB para cerca de 20%, 25% do PIB de gasto social nos países avançados. Ou seja, o desenvolvimento econômico requer políticas sociais, mesmo nas economias avançadas. E com a PEC 241, você elimina esse tipo de política econômica. Gostaria de repetir, o Brasil vai na contramão da experiência mundial com a PEC 241. Mesmo com o crescimento econômico, há necessidade de se aumentar os gastos sociais. E isso não é uma posição minha, esses são os dados históricos disponíveis. Tanto para os países da União Europeia, tanto para os países desenvolvidos, você olha para os Estados Unidos, mesmo para a economia mexicana, Coreia, países que recentemente entraram num grupo de países em desenvolvimento ou em processo de desenvolvimento. E na maioria dos países da OCDE, os gastos sociais líquidos, descontando alguns impostos, são de cerca de 20%, 25% do PIB. Isso é a posição 2011. Você tem mais de 30 países listados nesse gráfico. Não vou listar um a um, a apresentação está disponível. Todos podem olhar essa apresentação, enfim, tirar suas próprias conclusões. Na maioria dos países da OCDE, os gastos sociais são de cerca de 20%, 25% do PIB. Com a PEC, os gastos totais no Brasil, caso aquela simulação no formato atual, passarão para cerca de 15%, 14% do PIB. É um experimento de política econômica nunca antes visto nas economias. É um experimento que o Brasil está fazendo, isso tem que ficar claro, porque não tem paralelo no mundo o que o Brasil faz com esse tipo de proposta constitucional. Como é que... E aí você tem, é o mesmo dado, é o gasto social do governo central, ou seja, no processo de desenvolvimento, você tem a Ásia emergente no eixo esquerdo, você tem, ao longo da última década, de 2002, são as barras mais claras do lado esquerdo, até as barras mais escuras do lado direito, até 2013, a Ásia emergente, a América Latina emergente, e o Brasil fica naquele processo de desenvolvimento bem atrás da Europa emergente, dos países nórdicos e mesmo da zona do euro em termos de gastos sociais. Ou seja, o Brasil não é nenhuma jabuticaba quando se fala do crescimento dos gastos sociais no Brasil como sendo uma coisa fora do padrão. Na verdade, o Brasil seguia um processo de desenvolvimento histórico que outras economias também passaram. E é isso, para mim, esse gráfico, para mim, é um dos mais claros para tentar mostrar o que a PEC significa. Eu vou voltar para aquele número da simulação, que em 2026, cerca de 14% do gasto do governo, né, 15% do governo de gasto do PIB será o gasto total. Eu peguei a base de dados do FMI, disponível agora de outubro, está disponível na rede, e aí você pega de uma base de 191 países de gasto total em relação ao PIB. São 191 países nesse banco de dados. E aí você faz uma simulação bem simples. Em 2014, foi o que eu fiz, eu só selecionei aqueles países que têm um gasto menor que 16% do PIB. Tá? Peguei a base de dados do FMI, fui para até 2014, selecionei aqueles países que têm um gasto menor ou igual que 16% do PIB. Por que menor ou igual a 16% do PIB? Porque é exatamente o que a PEC quer fazer ao final de 2026, que o Brasil tem um gasto total de 14% do PIB. Então, meu objetivo foi tentar comparar o Brasil daqui a 10 anos com os países que têm um gasto parecido hoje. Gostaria de repetir, são 191 países. E eu quero mostrar para os senhores a lista de países que o Brasil ficará inserido caso a PEC passe no formato atual. Os países que hoje têm um gasto menor ou igual que 16% do PIB, posição 2014, os dados do FMI, você tem Bangladesh, Congo, Guatemala, e nenhuma forma eu estou falando sobre esses países de uma forma pejorativa, eu quero deixar isso bem claro. Guatemala, Irã, Madagascar, Nigéria, Sudão e Turcomenistão. É esse clube que o Brasil entra com a PEC 241. É uma base de 191 países. Sobram apenas 11 na base de dados do FMI que tem um gasto menor ou igual que 16% do PIB. E isso tem que ficar claro para a sociedade.
Porque o Brasil não só vai na contramão do mundo de países que passaram processo de desenvolvimento, como eu mostrei anteriormente, Europa avançada, países desenvolvidos, que passaram com seu crescimento econômico, com um aumento de gastos sociais muito forte, de gastos totais do governo nacional ao PIB muito forte, né? Não só o Brasil sai desse clube de crescimento, com equidade social, com redução de desigualdade de renda e de riqueza, e ele entra para um grupo de países em que não há garantia nenhuma que todos os pressupostos garantidos na Constituição Brasileira de 88 serão atendidos. Na verdade, a PEC 241 condena o país ao retrocesso. Nos moldes atuais que você tem hoje da PEC, ela coloca o país no retrocesso e na contramão do que foi feito no mundo. Isso não é uma teoria, não é um modelo que eu fiz. Essa é a experiência internacional de gastos, países que passaram por processo de desenvolvimento. O Brasil entraria nesse grupo de 11 países. Talvez daqui a 12 anos o Brasil teria lá 12, seria mais um nesse gráfico. E aí o Brasil perde, em questões macroeconômicas, um outro componente fundamental. Você tem agora a taxa anual média de crescimento da participação do gasto social no PIB por países entre 2012 e 2013. Por exemplo, em períodos de crise, que é um outro agravante, a PEC não distingue períodos de crise e períodos de crescimento econômico. Em 2008 e 2009, quando as maiores crises do capitalismo, desde a Grande Depressão de 29, praticamente todos os países adotaram políticas para tentar oferecer um contrapeso para as quedas dos gastos privados. Né? Todos eles. E o Brasil não foi exceção. Na verdade, o crescimento, a resposta à crise brasileira, o crescimento dos gastos foi um dos menores, quando comparados, por exemplo, os Europa emergentes, países nórdicos, a zona do euro, a Ásia emergente. E o Brasil perde essa arma contracíclica com a PEC 241. E eu quero entrar rapidamente na base legal para regras fiscais. Esse é um dado, um relatório do FMI, não é meu dado, um relatório público, está na minha apresentação. Eu gostaria que os senhores olhassem para o lado esquerdo do gráfico, são as regras para gastos. Países que adotaram regras para gastos, seja do lado esquerdo os avançados ou os emergentes são representados pela sigla IMD6, e nenhum desses países, seja avançado ou emergente, que adotaram regra de gastos, em nenhum deles adotou-se uma regra constitucional, uma emenda constitucional. Em nenhum deles. Isso é uma base de dados do FMI. É um relatório do FMI. Ou seja, falou-se muito em anomalia no início dessa sessão. A anomalia é essa PEC 241. Seja na base legal, seja no desenho da PEC 241 atual, indo na contramão da experiência mundial. Tá? Não há paralelo adotar uma emenda constitucional para uma regra de gasto, seja em países emergentes ou avançados. E aí, nesse mesmo estudo da FMI, mostra o seguinte, que não há dúvida, e essa foi minha posição, eu escrevi artigos sobre esse ponto, não há dúvida de que o Brasil precisa de um novo regime fiscal. Eu concordo que existem abusos no orçamento, que existem gastos ineficientes, que existem desperdícios no orçamento, mas isso em nada a PEC vai tratar. Ela simplesmente limita os gastos. A analogia que eu gosto de usar é a seguinte, é o pai ou a mãe que gosta de limitar a mesada para o filho, acreditando que limitando a mesada, o filho, então, a partir daí, vai usar a sua mesada de forma mais eficiente. Né? Aqueles que têm filhos sabem que não há nenhuma garantia que isso vai acontecer, ou seja, os gastos estarão limitados. Como que os filhos irão gastar esses recursos? Esse limite em nada impede que ainda continue havendo abusos, enfim, e desperdícios dentro do orçamento. Então, quero deixar isso bem claro. E aqueles especialistas em gestão pública e orçamento público sabem que a mera limitação de gastos em nada garante que você vai trazer ganho de eficiência para os gastos públicos. Isso tem que ficar bem claro também. Isso nem é, inclusive, o melhor mecanismo para se trazer maior eficiência e transparência na gestão do orçamento público. E aí você tem agora, para voltar para os dados do FMI, quando países adotam regras fiscais, o que acontece é que os itens que são frequentemente excluídos da proposta de regras de gastos são os gastos que são sensíveis ao ciclo econômico. Né? Ou seja, você tem períodos de recessão, de crescimento econômico, em períodos de recessão em particular, os gastos eles sobem automaticamente. Gastos como seguro-desemprego, transferências para estados e municípios, para lidar com as consequências da crise. Esses são mecanismos de estabilização macroeconômica, que foram basicamente desenvolvidos no pós-guerra, são fundamentais para trazer a estabilidade das economias de mercado. E aí, por isso, você exclui desse componente da regra fiscal o componente cíclico. Tá?
Essa foi, inclusive, a posição do atual presidente do Banco Central, então economista-chefe do Itaú, que fez uma proposta de um novo ajuste fiscal com base em regras fiscais ajustadas pelo ciclo, ou as chamadas regras fiscais estruturais, metas estruturais por orçamento. E não há nenhuma dificuldade hoje, falou-se muito alternativas à PEC 241, hoje, tanto nessa casa, tanto no Senado, quanto na Câmara dos Deputados, não levaria muito tempo para introduzir uma cláusula dentro da PEC 241 e dizer o seguinte: temos como inserir um mecanismo que iremos adotar metas estruturais por orçamento. O Ministério da Fazenda já calcula esses dados para o orçamento brasileiro. O Banco Central já utiliza esse tipo de técnica nas suas próprias avaliações, nas suas deliberações. O FMI calcula para a economia brasileira as metas estruturais, o resultado estrutural para o gasto do governo. Então, não há nenhuma dificuldade técnica de se implementar isso. Ou seja, conseguiria implementar tanto no Senado, e a proposta agora vem para o Senado, implementar uma cláusula em que você consegue fazer isso. E essa cláusula, inclusive, foi defendida pelo atual presidente do Banco Central, então economista-chefe do maior banco privado do país, que defendeu esse tipo de ajuste de regime fiscal. E outro componente que você exclui das regras fiscais é exatamente o investimento público. Fundamental. Você não pode... Existem gastos e gastos dentro do orçamento. Você não pode comparar os desperdícios, enfim, aumentos improdutivos em áreas que não são prioritárias, com áreas que são fundamentais para o desenvolvimento econômico, como, por exemplo, infraestrutura. Então, você exclui esse item do orçamento. E você tem no banco de dados do FMI os países que adotaram esse tipo de cláusulas. E aí você tem, no mesmo estudo do fundo, dentre os países que adotaram regras de gastos, você tem essa seta indicando, né, para cima indica que o regime de gastos é procíclico, ou seja, aumenta o crescimento, aumenta os gastos, ou contracíclico, ou seja, num período recessivo, aumentam-se os gastos. Em praticamente todos os países, sejam emergentes ou avançados, em todos eles que adotaram regras fiscais, o gasto do governo tornou-se contracíclico, anticíclico. Isso é fundamental para a gestão macroeconômica. E com a PEC 241, não há esse componente. Ou seja, é como eu venho falando, eu não sou contrário à ideia de um controle, de um regime fiscal, mas nos moldes atuais, o desenho da PEC 241 é extremamente falho. Ele vai contrário a qualquer item que você tente olhar na experiência mundial ou mesmo na questão básica de gestão macroeconômica. E agora, voltando por um dado, agora também do próprio Itaú, você tem a arrecadação federal do lado esquerdo, no eixo horizontal você tem o crescimento do PIB, tá? Crescimento e períodos recessivos. Você tem que a política fiscal, a arrecadação em particular, é extremamente sensível ao crescimento econômico. E aí a recessão brasileira começa em meados de 2014, com a queda do produto renda e lucros, principalmente, salários também, há uma forte queda da arrecadação federal. Isso não é surpresa para ninguém. A arrecadação cai muito fortemente, né? Isso é uma característica do orçamento, em particular brasileiro, é muito sensível ao ciclo econômico. Então, você tem esse componente. E do lado da despesa federal, você tem que... Esses são os bancos de dados entre 2004 e 2014, ou seja, o comportamento dos gastos do governo em relação ao ciclo econômico, ou seja, períodos de crescimento ou períodos recessivos. E aí é bem interessante que o então economista-chefe do Banco Itaú aponta que essa característica do gasto federal é gravíssima. Ou seja, o gasto federal ele é basicamente o mesmo, apesar da fase do ciclo econômico. E essa não é uma característica desejável nos orçamentos públicos, principalmente o orçamento federal. Tá? Então, o que você tem que fazer para o orçamento federal, para as despesas federais, é que você tivesse esses pontos de uma forma negativa, ou seja, tivesse, com o crescimento do PIB, uma queda dos gastos do governo. Com uma queda do PIB, aumento dos gastos do governo. E isso não é o que acontece no regime fiscal atual e não será o modelo pela PEC 241. Continua da mesma forma. Esse mesmo modelo que o então atual presidente do Banco Central disse que é falho, a PEC continua insistindo nesse mesmo modelo, nesse mesmo tipo de gestão orçamentária, com uma péssima composição, não só composição, com péssimo comportamento dos gastos federais em relação ao ciclo econômico. Isso tem que ficar bem claro. A arrecadação federal, de novo, muito sensível ao ciclo econômico, isso também é a posição do banco. E aí, um outro ponto que é uma anomalia muito grande para
para a PEC 241, você não tem uma cláusula de escape. Em todos os países que implementaram, seja avançados ou emergentes, você tem esse componente, você adota uma cláusula de escape. Fundamental, você tem fases de incerteza, né? Você pode ter períodos que você tem doenças, enfim, eventos imprevistos, catástrofes, que você precisaria de uma cláusula de escape bem definida, justamente para dar transparência para o orçamento e para a gestão pública, para não recorrer a créditos extraordinários, enfim, a mecanismos que não são, embora possam ser legais, mas não têm uma transparência, uma governança bem definida, você evita isso com cláusulas de escape bem definidas. E aí, qual o impacto da regra de gasto para os emergentes? Né? Como eu disse, eu gosto muito de trazer os dados para o debate para que a sociedade faça as suas escolhas. Qual é o que aconteceu para os países emergentes que adotaram a regra de gastos? Qual foi a posição que o FMI, a conclusão que o próprio fundo chegou? Ele disse o seguinte, que as regras de gastos são associadas com uma queda significativa do investimento apenas em economias emergentes. Ou seja, países que adotaram a regra de gastos, sejam países avançados ou emergentes, apenas nos países emergentes você observou uma queda do investimento público. Tá? Essa é uma conclusão do próprio Fundo Monetário Internacional. E aí você tem aqui o modelo deles, é o gráfico mostrando essa conclusão, essa afirmação, que mostra o lado esquerdo a forte queda do investimento após a introdução de regra de gastos. Ou seja, não só como foi apresentado anteriormente, né, a PEC, no formato atual, ela acaba penalizando a área do gasto, que tem um papel extremamente progressivo, como os técnicos do IPEC deixaram muito claro, mas também ela tem um componente adicional, que é penalizar os investimentos públicos, principalmente em infraestrutura, com a adoção de regras de gastos. E por que isso é importante? Você tem na regra atual, e você olha a experiência mundial, a barra amarela são os países emergentes. Ao longo das décadas, desde a década de 70 até o período mais recente, 2009 e 2012. Você tem que os gastos emergentes com investimento público ficam acima de 5% do PIB na média. Lembra daquela simulação do banco mostrando que as despesas discricionárias do orçamento brasileiro ficará próximo da casa de 0% do PIB, na verdade 0,3% do PIB, né? Os emergentes hoje gastam, em média, mais do que 5% do PIB em investimento público. O Brasil tira isso da agenda, tira esse componente do orçamento federal. O Brasil não mais irá investir. E tem um outro dado que eu gosto de mencionar, eu faço parte de um grupo de pesquisa liderado pela Universidade de Colômbia, que é justamente tentar entender como que países no mundo financiaram a infraestrutura, e tem um dado interessante que diz o seguinte, para os países emergentes, cerca de 70% do investimento em infraestrutura, 70% do investimento em infraestrutura nos países emergentes foi feito através do orçamento público ou Banco de Desenvolvimento. 70%. Essa é uma característica do investimento em infraestrutura. Eu estou falando dos chamados Greenfield Investment, aqueles que você começa do zero e monta. Tem os riscos operacionais, ambientais, regulatórios, enfim, antes de chegar na construção do empreendimento propriamente dito. Isso ficará fora da agenda. Ou seja, haverá um investimento privado no Brasil? Haverá, sem dúvida. Os outros 30%, mas muito aquém da necessidade de desenvolvimento da economia brasileira. E o Brasil, novamente, condena também por esse lado a economia ao retrocesso. E por que isso é importante? Tem um dado agora do Fórum Econômico Mundial sobre competitividade. No eixo vertical, mostra a qualidade da infraestrutura para países nesse banco de dados. No eixo horizontal, mostra o PIB per capita. Okay? Não é muito difícil fazer a correlação entre a melhoria na qualidade da infraestrutura com o crescimento do PIB per capita, ou seja, você tem uma infraestrutura melhor, ou seja, portos, aeroportos, rodovias, ferrovias, você conecta mercados, você diminui preços, você tem a escoação da produção, você melhora a exportação, enfim, há todo uma externalidade positiva, como eles gostam de dizer, que beneficia esse tipo de investimento. E aí você tem países que têm uma qualidade de infraestrutura, né, que ela aumenta, você tem aumento do PIB per capita. E o Brasil, eu gostaria de enfatizar os senhores, está bem no cantinho da tela ali, eu até coloquei um círculo vermelho. O Brasil ali próximo até da Venezuela. Esse é o patamar atual. E com a PEC 241,
sai da agenda, praticamente, o investimento público em infraestrutura. E investimento em infraestrutura que eu estou falando aqui é o tipo de investimento que ou o investidor privado requer, demanda garantias do governo que praticamente se torna investimento público, dadas as garantias exigidas, para justamente mitigar esses riscos do investimento, ok? Ou ele não vem. Essa experiência, né? Essa é parte do grupo de estudo, ou seja, os riscos são tão grandes, você está falando de projetos que duram 30 anos, que na sua fase inicial tem um fluxo de caixa extremamente negativo, você tem riscos ambientais, regulatórios, enfim, riscos políticos, que o setor privado não assume esses riscos, geralmente. Ele assume os riscos em diferentes fases do investimento em infraestrutura. E eu tenho isso mapeado, enfim, no estudo que será apresentado no ano que vem em Washington, numa reunião que nós iremos fazer em Washington no ano que vem. O investidor privado entra em determinadas fases, ou seja, quando grande parte do risco foi mitigado. E isso, de novo, sai da agenda brasileira. E por que isso é importante? Porque o investimento brasileiro, público, antes da PEC, já era baixo. E grande parte desse investimento foi feito basicamente pelas empresas estatais, basicamente a Petrobras. Ok? Ele já era baixo. E com a PEC, a situação fica num quadro muito preocupante. E por que isso é importante? Tem um relatório de uma consultoria chamada McKinsey que mapeou o estoque de infraestrutura no mundo. Ou seja, ela tentou medir, né, todos os ativos de infraestrutura, portos, ferrovias, hidrovias, enfim. O Japão está do lado direito, mas você tirando o Japão e o Brasil, a média mundial do estoque de infraestrutura é de cerca de 71% do PIB. Né, você tem nesse gráfico a África do Sul, com mais de 80% do PIB de estoque de infraestrutura, Itália, China, Espanha com 75%, ou 73%, Alemanha com 71%, Estados Unidos cerca de 64%, Reino Unido 57%, e o Brasil naquele cantinho ali, do lado esquerdo. 16% do PIB. 16% do PIB. Esse é o estoque de infraestrutura no Brasil. Ou seja, há um déficit de infraestrutura no Brasil enorme, que com a PEC 241, o Brasil fica condenado ao retrocesso pelo menos pelos próximos 10 anos. Esse déficit de infraestrutura não será abordado na agenda econômica que o governo atual tenta impor, por orçamento federal. E não é o tipo de investimento que o setor privado faz, como um todo. Ele precisa de um parceiro, ele precisa do governo como parceiro. É porque é pequeno também, né? E aí, para falar agora da parte da questão tributária, você tem o recolhimento de impostos e gastos sociais, eu não vou me estender muito por aqui, já foi muito falado. E para a América Latina, você tem que os impostos indiretos, como o Fernando falou, não é que o problema é a renda, né, que é a barra azul para a América Latina, que é aquela barra terceira da esquerda para a direita, no gráfico do lado esquerdo, é muito baixa, né, um sistema extremamente desigual, regressivo, que taxa pouco a renda. Então, quando você abre esse banco de dados, e aí para expandir na análise que o Fernando fez, ele fez uma análise basicamente focada no Brasil, eu quero agora pegar o dado do Brasil e comparar com o mundo, para que se coloque em perspectiva o que nós fazemos aqui no nosso país. Para a base renda, o Brasil tributa menos do que a maioria dos países da OCDE. Ele está lá na ponta, o Brasil, aquele verdinho. Cerca de 5%. É a carga tributária sobre a renda, lucro e ganho de capital. É um que menos tributa. Ou seja, não há, com a PEC 241, nenhuma tentativa de um regime fiscal. Não é isso. O objetivo é apenas reduzir o tamanho do gasto do governo em relação ao PIB. Só, porque se houvesse uma tentativa séria de um novo regime fiscal, todos os componentes estariam na pauta de discussão. E não é isso hoje que acontece. O Brasil, por qualquer dado que você olhe, ele sempre está nos extremos. Infelizmente, das notícias negativas. Esse é um dado da Receita Federal, publicado recentemente. Né? O Brasil, inclusive, abaixo de Turquia, na questão renda. E quando se fala nesse ponto, fala-se que o Brasil vai na contramão do que o mundo experimentou. Não, isso não é verdade. A contramão é que o Brasil não taxa essa faixa, esse componente. Essa é a contramão. Como o Fernando falou, há 18 anos ele bate nessa tecla e nada mudou.
Enquanto que para a base de bens e serviços, tributa mais. Só que para essa base de bens e serviços é extremamente regressivo. Isso ficou claro nas apresentações hoje pelos meus colegas de mesa. E o Brasil agora se torna um dos campeões. O Brasil é sempre o país dos extremos. Infelizmente. E se o governo quisesse realmente adotar uma reforma tributária no regime fiscal sério, esses componentes estariam dentro da proposta de emenda constitucional atual. E aí você tem as despesas com juros. Eu peguei a média 97 2014 para tentar tirar alguns regimes, enfim, monetários. E o Brasil, de novo, um dos campeões em pagamentos de juros. Não justifica, não tem nada aqui. Você pode comparar países com dívida maior do que a Brasil, com a brasileira, paga um juros inferior. Países com uma inflação maior do que a brasileira pagam um juros inferior e a inflação está fora de controle. Você pode fazer qualquer tipo de combinação. Não há nenhuma justificativa teórica para esse tipo de comportamento. E o Brasil continua com esse tipo de política de adotar juros elevados, enfim. Então, eu quero finalizar, e esse é o meu último dado, gostaria de apresentar a todos os presentes. Ele é uma simulação feita agora pelo Bradesco, que diz o seguinte: o pico de tudo que a economia brasileira produziu aconteceu em 2014, tá? E aí, a partir daí, você tem a contração que se inicia. O Brasil passa pelas piores crises da sua história. O que está se discutindo hoje não é crescimento. O Brasil, essa simulação, a linha pontilhada é o dado de mercado, é o relatório Focus, que é a expectativa de mercado, que, diga-se de passagem, é sempre otimista, essas previsões sempre erram, sempre são equivocadas. Né? Se vocês quiserem se divertir um pouco, olhem as previsões dos relatórios de bancos, enfim, de mercado, no início do ano e comparem com o que aconteceu no final do ano. É impressionante como eles falham nas suas previsões. E aqui você tem que até 2021, pelo menos, até um pouco mais, o Brasil começa a retomar o que ele perdeu. Isso não é crescimento. Está retomando o terreno que foi perdido. O Brasil só começaria a retomar uma linha de tendência da linha de 2014 a partir de 2023, 2025, 2026. Mais de uma década. O Brasil está condenado, com os tipos de políticas que estão sendo discutidas hoje, a mais uma década perdida. Com o agravante de um forte crescimento da desigualdade de renda. Porque o tipo de ajuste dos gastos que irão acontecer são naquelas contas que mais têm o impacto progressivo, como saúde e educação. Então, gostaria que isso tudo fosse analisado e gostaria de enfatizar novamente que eu lamento profundamente a ausência de membros do governo, em particular do Ministério da Fazenda, para discutir esse tipo de informação. E eu gostaria de terminar por aqui. Muito obrigado. Muito bem, agradeço, professor Felipe.